Por que é possível desmanchar magias e feitiços na apometria? Bem-vindo à nossa live de aquecimento da imersão Apometria Terapêutica, que vai acontecer no dia 8 e no dia 9 de novembro. Agora, final de semana já. A gente já vai ter a nossa imersão, onde a gente vai aprender a adentrar dentro do conhecimento da apometria, entender um pouco dessa ferramenta maravilhosa. Nessa imersão você vai receber um polígrafo lindo, maravilhoso para você poder estudar, vai também receber um certificado de apometria e vai receber também a sintonização no hospital, que eu fui sintonizada quando me formei, para você poder fazer esse atendimento, para você poder se libertar e libertar outras pessoas com segurança. Então hoje a gente vai falar, eu tô aqui na clínica onde eu faço o nosso trabalho espiritual, então a live pode ser que tenha alguns barulhinhos, mas vai ser bem legal, a gente vai falar um pouquinho dessa energia maravilhosa. Então, por que é possível fazer essa limpeza, limpar magias e feitiços com a apometria? Porque todo trabalho de magia e feitiço, quando alguém vai fazer um trabalho de magia e feitiço, magia é mexer com a energia, né? Não necessariamente você precisa fazer uma bandeja, usar elementos. Toda a magia, ela é feita através do teu sentimento e do teu pensamento. Então você usa essa energia sua, que é a energia pura, é o eletromagnético, né? O pensamento com o sentimento, você pensa, sente, você materializa aquela energia, aquela magia que você deseja. Quando você usa do seu pensamento e do teu sentimento negativo, né, com alguém, deseja fazer mal para alguém, algum sentimento negativo, eu quero que aquela pessoa se ferre, eu quero que aquela pessoa aconteça isso, aquilo com ela. Quando você pensa, quando você deseja, você une essas duas energias tão poderosas, que é o teu pensamento e o teu sentimento, você emana uma energia para uma pessoa. Quando você emana essa energia, por ela ser uma energia negativa, ela vai, junto dela, vai os espíritos obsessores. Então, um obsessor, ele se aproveita dessa energia negativa que você está emanando e vai lá fazer o mal para aquela pessoa. Vai lá fazer tudo aquilo que você desejou, porque ele se alimenta dessas energias negativas. E por que com a apometria você consegue limpar essa magia? Porque essa magia vai acompanhada de obsessor, e a apometria, ela é uma técnica que ela encaminha os obsessor. Ela trabalha com essas energias, com as energias negativas. Se você também faz uma magia, um feitiço, né? Feitiço lá, acoplado de elementos, né? Porque elementos são só elementos, né? Aqueles materiais são só elementos, eles vão se tornar magísticos quando você coloca o seu sentimento e o seu pensamento. Então, quando uma pessoa está desejando, está lá fazendo uma magia, um feitiço, e ela lá pega, faz uma bandeja com alguns elementos, sei lá, vou criar uns elementos aqui na minha cabeça, batata, sei lá, elementos que se usam para fazer magia. Quando você está preparando aqueles elementos, quando a pessoa está preparando aqueles elementos, sempre com a intenção negativa, ela está pensando e sentindo tudo que ela está desejando. Então aqueles elementos, eles ganham vida. Eles ganham vida porque você está dando vida para aqueles elementos. Aqueles elementos também vão ser acompanhados de obsessores, porque é eles que se alimentam dessa energia. É eles que fazem toda a magia acontecer. Por quê? Porque quando você manda, você contrata um desses espíritos. Você está mandando, você está emanando aquilo ali, pedindo para que aqueles elementos, junto com uma energia negativa, faça a maldade para a pessoa. E isso realmente acontece porque você está emanando junto com um obsessor, junto com um espírito obsessor. E quando a gente faz o trabalho de apometria, quando a gente vai trabalhar na apometria para desmanchar magia, se for uma apometria mediúnica, que é uma dos métodos que eu trabalho, aquele obsessor que foi contratado para fazer aquela magia, para fazer aquela maldade, ele chega ali no campo. Ele chega no campo e a gente vai conversar com aquele obsessor, né? Vai entender o porquê que ele tá fazendo aquela magia, porquê que aquele movimento todo negativo está acontecendo. Normalmente, né, 90% dos obsessores que vão junto das magias são escravos, são espíritos perdidos, né? Espíritos como nós perdemos a carne e ficamos só em espíritos. Esses espíritos estão perdidos. Eles estão ali porque são escravizados e porque eles se alimentam daquela energia. Tanto dos alimentos que você mandou, da bebida, do cigarro, seja lá que elemento você usou para fazer a magia. Eles se alimentam e eles vão lá e fazem aquilo que aquela pessoa desejou. Que é o quê? Trancar,
amarrar, impedir, atrapalhar, fazer acontecer várias coisas no caminho daquela pessoa, porque é eles que fazem isso acontecer. A magia não acontece se não tiver um obsessor. A destruição ou o atrapalhamento do irmão não acontece se o obsessor não estiver lá movimentando a vida dele, fazendo várias coisas, fazendo com que coisas estraguem, coisas quebrem, adoeça, enfim, várias coisas vão acontecendo com aquele irmão. E aí aquele obsessor chega ali no campo e ele relata que ele foi mandado para cumprir aquele serviço. Eles chegam em dor e sofrimento sempre em dor e sofrimento, porque os espíritos obsessores, eles chegam em sofrimento. E aí eles contam que eles estão sendo escravizados, que eles foram, mandados fazer aquilo ali, e eles têm muito medo. Eles inclusive dizem pra mim assim, quando eu tô atendendo: eles vão me pegar, se eu não cumprir eles vão me fazer mal. Ou então, nessa semana eu atendi uma paciente que estava com uma magia e o obsessor estava embaixo da cama, estava ali parado embaixo da cama atrapalhando, não deixando com que a pessoa dormisse, não deixando com que a pessoa tivesse um bom sono, atrapalhando mesmo a vida da pessoa. Às vezes no relacionamento não deixa com que a pessoa consiga manter relação ou que tenha nojo, várias coisas eles fazem. Já tive vários trabalhos assim que foram desmanchados. E o que acontece no trabalho de apometria? Como a apometria, mesmo sendo uma técnica que trabalha com umbral, trabalha com as energias negativas, ela traz aquele espírito e ela traz ele para a luz, porque a apometria é amor, né? A gente já conversou muito sobre isso. A apometria é amor, a apometria é luz. A apometria, ela trata os irmãos com amor. Então eles chegam ali, eu vou tratar eles. E aí eu vou tirar todas as amarras, todas as dores, reconstituir o corpo, mostrar para eles confiança, fazer com que eles se sintam confiantes ali, que eles estão protegidos. Muitas vezes aquele espírito que está trancando eles chega no campo, aí a gente trata ele também, porque a partir do momento que aquele espírito chegou ali no campo, é porque a espiritualidade divina permitiu que aquele irmão seja liberto daquela energia, daquela magia. Então, muitas vezes, eles mesmos desmancham o trabalho. Eles mesmos vão lá e buscam aqueles elementos, eles mesmos desfazem. Muitas vezes isso acontece. Outras vezes os guardiões vêm e fazem o desmanche da magia, porque é energético, né? Ninguém precisa ir lá e pegar a bandeja, desfazer. Não, é energético. É conversar com os obsessores que estão fazendo com que aquela pessoa passe por aquele trabalho. E às vezes eles colocam cordas, correntes, cordões, amarras, aparelhos nas pessoas para que elas não consigam prosperar. Tranca o dinheiro, atrapalham no trabalho, atrapalham nos relacionamentos, atrapalham em todas as áreas da vida da pessoa. Eles fazem um trabalho muito forte. Às vezes nem é um obsessor só que está no campo. Às vezes tem mais de um fazendo todo aquele atrapalhamento na pessoa. Então por isso que a apometria, ela desmancha a magia, ela desmancha feitiço e ela desmancha na raiz do problema. E ela desmancha com amor. Então quando você desmancha um feitiço, uma magia na apometria, você não faz nada de mal para a pessoa, você não deseja nada de mal para a pessoa, até porque a gente nem trabalha com a energia da pessoa que mandou, porque é irrelevante quem mandou. A gente está ali só para tratar o paciente, a gente está ali só para libertar o paciente daquela magia. Então é desfeito a magia, é retirado as cordas, as correntes, tudo que está atrapalhando, é limpo o campo do paciente e muitas vezes a equipe espiritual traz consciência para o paciente. Por que ele recebeu aquela magia? O que aconteceu? Às vezes é num relacionamento uma pessoa que pulou a cerca, né? Que se relacionou com outra pessoa e aquela pessoa ficou... Boa noite, meus amores. E aquela pessoa ficou revoltada, não aceitou, né? E aí ela faz uma magia com raiva, né? Pra atrapalhar a vida das pessoas. Às vezes atrapalha no relacionamento sexual, né? Muitas pessoas ficam com problemas. Às vezes vem até doença nos órgãos sexuais, né? A magia, ela atrapalha muito, muito mesmo o campo da pessoa. Então a apometria trabalha diretamente na fonte, sem causar nenhum dano, nenhum mal a ninguém. Bem pelo contrário, ela traz aquele espírito que está perdido, aquele irmão que está em dor e sofrimento para a luz.
E quando ele chega no campo e ele começa a receber todo o atendimento, né, maravilhoso, ele na hora começa a receber através do campo a consciência. Porque você pode, mesmo sendo uma apometria terapêutica, você pode dar consciência para o irmão, explicar para ele, né, que ele estava equivocado, que ele estava perdido, que ele estava em dor e sofrimento. Se é um escravo, você corta a fonte de alimentação. O que é fonte de alimentação? Você corta a ligação que ele tem daquele espírito que prendeu ele, você corta a ligação, você vai libertando, e quando ele vai recebendo toda essa energia, né, de se desconectando do espírito obsessor lá, o chefão que prendeu ele vai chorando, vai caindo na real, vai dizendo que ele não quer mais aquilo, que ele tá cansado daquilo ali, que ele tava em dor e sofrimento, que ele quer ir para um outro lugar, ele tem medo de voltar para um umbral, ele tem medo de voltar para lá e ser escravizado, né? E é muito lindo quando você faz um trabalho assim, porque você não gera mal a ninguém, você encaminha o espírito, a magia é desfeita, porque é os espíritos obsessores que fazem a magia, que fazem a feitiçaria. Quem manda os elementos, usa o pensamento, usa o sentimento, mas quem faz o atrapalhamento no caminho das pessoas são os obsessores. E como a apometria, ela é uma técnica que trabalha, né, com a obsessão, né, com esses espíritos obsessores, ela trabalha lá na raiz do problema, né? E muitas pessoas têm a ideia de que quem faz todo esse trabalho são os guardiões, né? Hoje eu tô numa roda, né? A gente vai participar de um trabalho espiritual na energia dos guardiões, por isso que eu tô com essa roupa, né? Vermelho e preto. Então a gente vai trabalhar com essa energia, que são os soldados de Arcanjo Miguel, que trabalham para a luz. Então as pessoas pensam, é um guardião, é um Exu, é ele que faz o trabalho, é ele que faz toda a maldade. Não, gente, não é isso. Isso não é uma verdade, isso é uma crença muito limitante. Isso são pensamentos, ideias que colocaram na nossa mente para que a gente tivesse algo contra esses soldados. Eles são soldados, eles são espíritos iguaizinhos aos obsessores, iguaizinhos a nós, né? Porque são espíritos, tudo é espírito. É um espírito, o guardião, ele é um espírito que foi para um umbral, desencarnou, foi para um umbral, passou dor, passou sofrimento, né? Arrumou todas as suas arestas, pagou suas dívidas, sofreu lá muito, né? Aprendeu muito a lidar no umbral, conhece o umbral porque ficou muito tempo lá penando, como qualquer um de nós, porque é um espírito, e aí ele aprendeu, né, através da dor, que ele não queria mais fazer aquele tipo de coisa, que ele não queria mais fazer maldade. Quando ele recebe das hierarquias de luz a possibilidade de sair do umbral, é quando ele pede a permissão para as hierarquias de luz para ser um trabalhador da luz no umbral. Isso é um guardião, né? Amanhã, quando eu desencarnar, pode ser que eu me torne um guardião, porque eu já trabalho com essas energias. Então, se Deus quiser, é o que eu desejo de todo o meu coração, que se eu vá parar no umbral, que eu pare como uma trabalhadora, como uma guardiã, para auxiliar as pessoas. Então, ele é um soldado da luz de Arcanjo Miguel, apaisano, disfarçado dentro do umbral, por isso que ele usa elementos, usa capas, né? Usam objetos que são só elementos que a gente imagina aqui no plano Terra, né? Porque é tudo energia plasmado pela mente, pelo sentimento. Então por isso que ele usa esses elementos, para ele ficar disfarçado. Mas um guardião, ele não faz o mal, ele não atrapalha as pessoas, ele não aceita fazer um trabalho desse, porque senão ele fica perdido, como todos os obsessores lá no umbral. Então o guardião não faz. Então se você pensa que é o guardião, que é o Exu ou a Pombagira que fazem esse tipo de trabalho, você está equivocado, porque eles são soldados lindos, que nos ajudam muito, que nos protegem, que nos cuidam, que estão lá para nos proteger dessas energias negativas. Então não é eles, é um obsessor. Tanto que
Quando chega um obsessor muito trevoso no campo, quando eu faço a apometria mediúnica, que chega um obsessor muito trevoso, que não quer aceitar a redenção, que não quer aceitar ir para as colônias espirituais, porque ele quer continuar no umbral, as equipes espirituais, os guardiões, né, que são soldados da luz, chegam e levam eles para as escolas de guardiões para que eles possam aprender a ser um guardião de verdade. Mas o guardião, ele trabalha na lei, ele trabalha na verdade, ele trabalha na justiça, ele não trabalha para o mal. Então eles levam esse espírito, né, que não está aceitando a redenção, para uma escola para ele aprender a ser guardião. É isso que acontece com aqueles espíritos que já têm muito domínio no umbral e que ainda estão muito perdidos. Ele recebe a luz, ele recebe a oportunidade de se tornar um soldado da luz. Então, olha só, nenhuma energia se perde, nenhum irmão se perde, de nenhuma forma é perdido. Quando chega no campo da apometria, todos são acolhidos com amor, mesmo aqueles que fizeram muita maldade, porque vai chegar um momento da eternidade, né, da erradicidade, que todos vão se arrepender do que fez, porque ninguém vai aguentar, ninguém aguenta ficar por todos sempre perdido, porque nós somos umas centelhas do divino. Todos aqueles que estão lá no umbral perdidos, fazendo maldade, são filhos do Criador, porque não existe nada que não seja parte do Criador. Todas as energias, tudo faz parte da grande consciência. Então vai chegar um momento que vai receber a luz, que vai receber a redenção. Se você olhar o filme Nosso Lar 2, ele mostra exatamente como acontece. Aquele irmão, ele não aceita, as equipes espirituais estão ali dando a mão para ele, pedindo para ele voltar, né? Voltar, é exatamente assim que acontece, porque eu trabalho com a apometria e eu sei como é. Então eu sei porque eu trabalho com isso, eu vejo isso acontecer no meu dia a dia. Então é exatamente aquilo ali que acontece. Ele não aceitou a redenção, ele não aceitou vir para a luz porque ainda tinha ódio, raiva e mágoa dentro do coração dele. O que aconteceu? Ele se foi para as profundezas. E lá ele ficou por muito tempo, mas as equipes espirituais a todo momento esperavam por ele, porque sabia que ia chegar o momento que ele ia pedir socorro, que ele ia pedir para sair de lá, e foi o que aconteceu com aquele irmão. Teve um momento que ele pediu a misericórdia, se arrependeu, viu que estava em dor e sofrimento, e naquele mesmo momento ele foi resgatado. Então é exatamente assim que acontece. Por isso que é muito importante nós termos o conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que nos transforma. Então, olha o gato aqui. Então você não precisa ter medo das energias, medo dos obsessores, porque os obsessores, eles são nós amanhã, né? Se Deus quiser, não vamos ser um obsessor não vamos ser obsessor, vamos ser espíritos de luz, vamos trabalhar em algum lugar, porque todos vão receber a oportunidade de voltar para casa. Todos vão receber a oportunidade de ir para as colônias espirituais e continuar o seu processo evolutivo. É por isso que a grande consciência trouxe para nós a apometria, para nos mostrar como que funciona toda essa dinâmica, para que a gente possa se libertar, mostrando como é que funciona os obsessores, porque que muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe. O que é uma magia, entender o que é uma magia, entender como que a gente faz, como que a gente se liberta, porque é muito errado, né? Nos prende mais ainda se a gente vai lá e faz a magia mandando outra magia, cortando, contratando outro obsessor para desfazer a magia. Isto é equivocado, isso traz dor e sofrimento para você, porque no momento que você manda outra pessoa ir lá desfazer a magia que não seja energias de luz, você vai pagar por aquela conta. Em algum momento você vai pagar, você vai ter que quitar a sua dívida. E esses irmãos, esses obsessores, quando eles pegam uma magia para fazer o mal, eles pegam, você fez toda a magia, mandou, e ele foi lá e fez tudo que você pediu. Quando chega um determinado momento, ele volta para cobrar mais de você. Ele volta para você. Então, se você faz uma magia, a sua vida não vai para frente. Você está interferindo no livre-arbítrio de outras pessoas. Você está prejudicando.
Lembra da plantação e da colheita? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz, a gente recebe, porque é magnético, né? Você sente, você pensa, você materializa, emana, e como você é magnético, você atrai mais do mesmo que você fez. Então, a grande consciência está nos mostrando que a gente precisa aprender, né? A grande jogada, a grande sacada do conhecimento da apometria é aprender isso, aprender que tudo que você faz volta para você, tudo que você emana. Se você emana uma magia para alguém, um pensamento, um sentimento negativo, olho grande, inveja, raiva, ódio, ciúmes, o que você emanar que for negativo volta para você, e isso é magia. Quando você pensa uma coisa ruim de alguém, sente uma coisa ruim, manda para aquela pessoa, o obsessor pega, vai lá e destrói a pessoa, mas saiba que você vai receber o mesmo. Em algum nível, talvez a pessoa nem mande para você, mas o campo, a energia, os espíritos sabem que você está trabalhando com essa energia, sabe que você tem essa porta negativa dentro do seu cardíaco, esse sentimento negativo, esse pensamento negativo. Então, quando você está nessa linha de energia, você acaba atraindo sempre mais do mesmo. Então, a apometria vai lá e limpa tudo isso com muito amor, com muito carinho. Por isso que os meus alunos aprendem a lidar com os obsessores com amor. Eles passam a se apaixonar pelos obsessores, assim como acontece comigo. Quando eles chegam no campo, eu tenho dó deles, porque eles estão em dor e sofrimento. Eles não estão felizes fazendo isso, eles são escravizados, eles estão perdidos por causa dos sentimentos, por causa dos desejos equivocados, por causa dos sentimentos negativos que fazem com que eles fiquem perdidos e queiram receber essas energias, queiram receber esses elementos. Por exemplo, se você entrega uma cachaça, por exemplo, né? Tem gente que faz magia com cachaça. Aquele espírito, ele é alcoólatra, morreu alcoólatra, ele ainda tá com a energia do álcool. Então ele pega correndo aquela energia e vai lá fazer aquilo que você pediu, porque também ele é um escravo, ele é mandado. Porque quando todo esse movimento acontece, toda essa energia vai para os obsessores. E eles precisam dessas energias para continuar, né, fazendo toda essa maldade. Então a apometria é isso, a apometria ela é limpeza. A apometria é consciência, a apometria é amor. E olha como é lindo a gente entender isso tudo desta forma, fica tudo mais leve. Você passa a não ter mais medo de nada, porque você sabe que tudo acontece a partir do teu pensamento e do teu sentimento. Se você tiver vibrando numa frequência alta, você não se conecta com essas energias, o que faz com que você se liberte total de toda e qualquer energia negativa é você elevar a sua frequência. Como que você eleva a sua frequência? Através da mudança dos seus hábitos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos negativos. E é isso que eleva, porque o sentimento negativo, ele pesa, ele é pesado, ele deixa você denso. E se você muda, você vai se elevando, vai sutilizando. Quando você se sutiliza, quando você eleva, as energias negativas não têm mais contato com você. Você não pega mais essas energias, é como se você ficasse blindado. Então, para se blindar, é elevar a frequência através da transformação, através do conhecimento, porque você entende que raiva traz elementos negativos, sentimentos negativos, raiva traz obsessor, raiva é do umbral, ódio é do umbral. Essas energias densificadas, você vai criando todos esses sentimentos negativos no seu cardíaco, vai encobrindo, vai criando umas camadas negativadas no seu cardíaco, você passa a nem lembrar mais quem você é de verdade, porque o que você é amor. Você é amor, só que esses sentimentos vão nos atrapalhando, vão nos densificando, nos deixando nessas frequências vibracionais baixas, fazendo com que tudo dê errado na nossa vida. Então olha para sua vida, olha como é que tá o seu caminho, olha como é que tá as suas histórias, seu dinheiro, seu financeiro, seu amor, seus relacionamentos. Tá difícil, tá denso, né? Tá difícil, não consigo dinheiro, meus relacionamentos tá tudo errado, tô recebendo magia, as pessoas... Por que você tá recebendo magia? Por quê? Por que você recebe uma magia, um feitiço? Você acha
Olha como é uma distorção. Que alguém fez um mal para você de graça. Não chegou uma pessoa do nada e olhou para você e imaginou você de graça. Alguma coisa você fez que startou isso naquela pessoa, que deu vontade nela de fazer isso. Tudo bem, ela tá perdida, né? Não é legal fazer isso, mas você startou de alguma forma, né? Os homens que traem, as mulheres que se sentem abandonadas pelos homens, e assim as pessoas, ou então, né, fazem para a mulher do outro ou para largar. Então, olha como sempre é com a energia negativa. Então, essas frequências, elas estão baixas. Para você não se conectar com elas, você precisa se elevar. Você precisa parar de agir errado, você precisa parar de trair, você precisa parar de fazer um monte de coisas que deixam você denso. E aí você vai sutilizando, essas energias não vão mais entrar em contato com você. Então é assim que acontece. Então olha como a apometria liberta, né? A apometria traz consciência, a apometria liberta, a apometria limpa o campo. E aprender a apometria, quando você aprende a apometria, você aprende todos esses conhecimentos que vai te elevando e você vai limpando seu campo, vai se elevando, vai limpando seu campo. Eu tenho uma aluna que falou um dia pra mim assim: Miriam, você não tem noção. Olha só, quando eu conheci a apometria, quando eu comecei a fazer o curso de apometria, ela é minha aluna, né? Entrou no formação em apometria. Quando ela começou a fazer o curso, ela disse que estava totalmente perdida, totalmente perdida. Conforme ela foi lendo, foi estudando, ela foi ficando chocada com tudo que ela fazia de errado. E aí ela começou a correr no curso para terminar o curso, porque ela queria começar a limpar as camadas dela. Olha que transformador, né? Ela evoluiu e começou a limpar o campo dela. Começou a limpar, fazia apometria para ela, fazia para ela. Ela começou a mudar, se transformou. Você não tem ideia a mensagem que ela me mandou, me dizendo: Miriam, transformou a minha vida. A apometria transformou a minha vida e agora eu posso ajudar. O meu filho está se interessando, a minha nora já está fazendo apometria, a minha família está toda encantada com esse trabalho. Eu faço apometria para as pessoas e hoje eu já trabalho com apometria, né? As pessoas me procuram para fazer atendimento. Olha que lindo, né? E aí hoje ela já ganha dinheiro com a apometria, porque você é um terapeuta, você trabalha com isso, você adquiriu esse conhecimento e você faz esse trabalho, e você vai trabalhar com as energias densas, que é aonde está toda a dor e sofrimento das pessoas. Então no dia 8 e no dia 9, sábado e domingo agora que vem, vai ter a imersão apometria terapêutica. Nessa imersão, você vai aprender tudo sobre apometria. Você vai sair de lá podendo atender, porque você vai receber um certificado e você vai ser sintonizado no hospital que eu fui sintonizada quando eu me formei. Então você vai poder fazer esse atendimento com muito amor, você vai poder cuidar de você, você vai poder transformar a sua vida. O valor é R$ 39,90, os 2 dias. Tá incrível. Para você se inscrever, a inscrição tá na bio, tá? Ou então nos stories, lá eu coloquei nos stories para você poder clicar lá, olhar, ler tudo que tem lá e se inscreve, vem participar dessa imersão. Você vai ganhar um polígrafo lindo, maravilhoso. O pessoal já tá imprimindo, né, para participar, porque eu adoro escrever, né? Então eu pedi o polígrafo, né? Pedi para minha equipe fazer um polígrafo para as pessoas poderem estudar e continuar estudando depois do curso, né? Porque o conhecimento ele não para. Você vai ter que continuar estudando, buscando para você aprender cada vez mais, que foi o que eu fiz, né, para você poder fazer esse atendimento. Vai receber o certificado, vai ser sintonizado, tem o polígrafo e vai ter muitas surpresas. Nós vamos ter pessoas incríveis que vão lá dar aula também, vai ser muito legal. E outras surpresas que vai acontecer dentro da imersão apometria terapêutica. Então eu espero você sábado e domingo agora, o dia inteiro. Todo dia de sábado é uma imersão, né? Você vai estar lá junto comigo, né? Vai ser ao vivo, a gente vai estar junto, a gente vai conversar, eu vou abrir para você falar comigo, vai ser muito legal, você vai tirar dúvidas, vai ter atendimento ao vivo, vai ser incrível. Eu espero você, então se inscreve, o link tá na bio. E também tá nos stories, se você tiver qualquer dúvida, chama no direct que a minha equipe te auxilia a entrar para a imersão apometria terapêutica, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Hoje a live foi mais curtinha porque eu estou entrando em trabalho espiritual
agora. Hoje agora eu saio daqui de manhã, né? Vai ser muito lindo, que é um lugar que eu trabalho como apômetra, eu trabalho como sustentação do umbral, por isso que o meu trabalho é esse, né? Eu sou comandante da apometria, então eu vou fazer esse trabalho de apometria. Todos os trabalhos que eu faço estão ligados, direcionados à apometria. Então nós vamos fazer um rezo lindo com muitas pessoas, quase 50 pessoas agora, vai ser incrível. E aqui a gente também vai limpar o campo das pessoas, vai chegar as energias, vão ser encaminhadas e é tudo muito lindo, certo? Um beijo no coração de vocês e eu espero você no dia 8 e no dia 9. Final de semana que vem agora tá bem pertinho. Eu já tô ansiosa para chegar o dia e a gente poder se conectar junto, tá bom? Um beijo no coração. Tchauzinho, ficam com Deus e até amanhã.